Posso começar? Beleza. Maravilha, maravilha. Não desistam de mim. Então, deixa eu só acertar meu fone aqui, porque tá apertando minha cabeça. Então, aquela dica de sempre. Eu vou falar aqui durante algum tempo, vou explicar um conteúdo. A minha sugestão é que vocês fechem outras abas, Facebook, Instagram, Twitter, sei lá, o que vocês estiverem vendo aí. Tenta focar aqui, pelo menos por algum tempo. E aí depois, né, vocês vão fazer as perguntas. Isso com certeza vai poupar tempo de vocês quando for fazer a tarefa. Vai por mim. Todos estão vendo aqui o meu slide, né, e o meu mouse. Beleza? Beleza. Tá certo. Bom, então, na verdade, o conteúdo que eu vou discutir com vocês aqui é basicamente a montagem de histogramas, que também é chamado de gráfico de distribuição de frequências. Esse conteúdo, montar um histograma, está relacionado com a gente desenvolver métodos para analisar dados. Seja dados de uma experiência, dados de uma enquete que você vai fazer, dados da produção de uma fábrica, enfim. O histograma ele é usado em diversos setores aí da economia, da pesquisa, enfim. Você usa o histograma para diversas coisas. A gente vai ver que o histograma é fundamental para a gente analisar dados de experiências. E aí, por isso, a necessidade da gente aprender histogramas. Bom, de forma geral, só para ilustrar aqui, eu peguei uma situação hipotética. Não foi os dados que vocês me deram na turma de vocês, mas uma situação hipotética para ilustrar o que é um histograma. Na verdade, um histograma, como já adiantei aqui, é um gráfico. É um gráfico que tem essa forma que está aqui embaixo. É um gráfico de barrinhas, de retângulos. O que vocês podem ver nesse gráfico aqui? Eu tenho dois eixos, né? No eixo vertical, número de estudantes. No eixo horizontal, L em centímetros. O que é isso aqui, gente? Alguém pode me dar alguma ideia? Assim, alguém pode dizer o que está entendendo desse gráfico? Enquanto eu bebo uma água aqui. A quantidade de alunos que tem determinada altura na turma. Perfeito. Ou seja, eu tenho 2 alunos que têm alturas entre 150 e 160, 6 alunos entre 160 e 170 e assim vai, não é isso? Então, essa é uma maneira que o histograma é apresentada. Eu, na verdade, nesse gráfico aqui, nesse feito. Ou seja, eu tenho 2 alunos que têm alturas entre 150 e 160, 6 alunos entre 160 e 170 e assim vai, não é isso? Então, essa é uma maneira que o histograma é apresentada. Eu, na verdade, nesse gráfico aqui, nesse histograma, eu tenho 19 pessoas. Então, se você olhar aqui, se eu somar as alturas das barrinhas, dá 19. 2 com mais 6, 8. Com mais 10, 18. Com mais 1, 19. Então, ao invés de eu olhar para uma tabela do histograma, eu tenho 19 pessoas. Então, se você olhar aqui, se eu somar as alturas das barrinhas, dá 19. 2 com mais 6, 8. Com mais 10, 18. Com mais 1, 19. Então, ao invés de eu olhar para uma tabela de 19 alturas, aqui eu já consigo visualmente até concluir coisas. Como, por exemplo, qual seria uma altura que representasse essa turma? O que vocês poderiam me dizer? Eu quero saber um estudante ou uma estudante padrão. Se é que a gente pode falar assim, né? Mas vamos lá. Se eu olhar só para a altura, existe algum valor que eu consiga dizer assim, que de certa forma pode caracterizar essa turma? O que vocês podem concluir olhando para esse histograma? Alguém entre 1,70 e 1,80? Ou seja, o maior número de pessoas está entre 170 e 180. Ou seja, então um estudante médio, vou botar muito entre aspas, né, dessa turma teria uma altura de 1,70 m, talvez, um pouco mais de 1,70 m, né? 1,72 m, 1,73 m.
que seria a média aí, né? Então, é uma informação visual que a gente no histograma consegue ver. E outra coisa também que a gente consegue ver é quão espaçados são esses estudantes. Eu tenho a maior parte entre 170 e 160 e 180. E nos extremos, eu tenho poucas pessoas. Essa é isso que o histograma permite a gente a concluir. Essas são algumas das coisas que a gente consegue ver de um histograma. Mais um detalhe: o histograma ele é caracterizado, como vocês bem falaram aí, nessas barrinhas, nesses intervalos. Os intervalos eles são chamados de bin ou classes. Vai depender do que você vai estar estudando. Mas, enfim, se você chama de classe, chama de bin, vai estar correto. E aí, nesse caso, tem 4 bins aqui representados. 150 a 160, 160 a 170 e assim vai. Como está claro aí. Bom, o histograma ele serve para representar os dados. E aí, você estudando estatística, eu acho que em algum momento na vida de vocês vão estudar isso mais a fundo. Talvez tenha até um curso específico de estatística. Se você for da física, você vai ter um curso chamado Física e Estatística. Você vai ver que o histograma ele aparece em mais situações. Um histograma ele serve, por exemplo, para você representar a probabilidade. Então, eu vou aqui invocar uma coisa que vocês provavelmente já estudaram lá no ensino médio. Lá o professor de matemática falou de probabilidade com vocês. E, né, qual é a chance de você jogar uma moeda, cair cara e coroa? 50%. Agora, qual é a chance de você jogar uma moeda 4 vezes e obter 0 caras? Ou seja, nenhuma das vezes caiu cara. É 1/16. Isso é o que dá lá, se você usar aquelas coisas todas de arranjo, combinação, né, que você aprende lá na matemática. Não precisa se preocupar com. Eu quero que vocês só tragam a memória de que isso não é novidade para vocês em si, mas é que você pode representar num gráfico, tipo histograma, as probabilidades. Então, por exemplo, se você joga 4 moedas, a chance de obter 2 caras é de 6/16. De obter uma cara, 4/16. Ou 3 caras, 4/16. Isso é estudado lá na matemática e você pode representar essa probabilidade nesse histograma que a gente chama de distribuição de probabilidade. Veja como que os nomes eles são colocados nas coisas de forma a gente entender que essas coisas, como que elas funcionam, né? Quando eu falo distribuição de probabilidades, é como que a probabilidade se distribui. Tá claro aí, gente, o que eu falei até agora? Sim. Né? Aí, se você não gosta de trabalhar com fração, você pode pensar na porcentagem mesmo, né? Divide 1 por 16. Vai dar aproximadamente 6%. 4 por 16, 1/4, 25%. 6 por 16, 38%. E assim vai. A lei matemática que rege isso é a chamada distribuição binomial. Lembram disso? Vocês já estudaram isso alguma vez na vida de vocês? Ou já ouviram falar nisso? Já ouvi falar, mas tem muito tempo. Tem muito tempo, né? Mas você vai estudar isso mais na frente. A gente aqui na FISESP não vai focar em distribuição binomial. Mas eu só estou dando aqui como exemplo, porque normalmente se vê na matemática lá no ensino médio, ou se via quando eu era aluno. Mas acho que hoje em dia também continua vendo. Mas é um conteúdo que a gente estuda quando o professor vai falar de probabilidade, né? Você na matemática você estuda probabilidade e provavelmente você já viu essa questão de chances e enfim. E aí tem uma fórmula, você usa o binômio de Newton, essas coisas todas aqui, que você representa nesse gráfico. Tudo isso é para falar com vocês. Olha, gente, é o histograma. Ele serve para você botar a frequência ou a probabilidade.
E aí, se você for para, ao invés de 4 jogadas de moeda, você for para N moedas, 50, 500 vezes a moeda, você vai ver que esse gráfico aqui, ó, ele vai convergir para essa curva. Tá vendo aqui como que ela fica? Parecendo um sino de igreja de cabeça para baixo. Né? Então, isso aqui, conforme o N vai aumentando, isso aqui se torna essa distribuição que está aqui, gente. Ó. Isso aqui é uma chamada distribuição de probabilidade. Beleza. É assunto que a gente vai ver algumas vezes aqui. Eu não vou trabalhar especificamente com as propriedades estatísticas das distribuições, mas a ideia de um gráfico que representa distribuição de probabilidade vai ser útil para a gente. Vai ser importante para a gente aqui nessa disciplina. A gente vai ver isso aqui algumas vezes. Mas eu vou voltar aqui na questão da altura dos estudantes. Eu aqui peguei os 19 dados de altura, um referente a cada estudante, fiz esse histograma aqui e botei em 4 barrinhas. Mas por que eu botei 4? Poderia ter colocado em 5, 6, 7. Não poderia? Por que eu escolhi 4? Vocês acham que foi uma escolha minha? Ou que eu achei que foi mais bonitinho? Ou porque existe talvez alguma coisa por trás disso? Bom, se eu estou fazendo essa pergunta, naturalmente você já vai responder. Ele não faria isso se fosse só um gosto dele, né? E de fato existe, gente. Então, se você está aí se perguntando, existe sim uma regra que, novamente, eu vou usar lá da estatística, mas eu não vou justificar aqui. Não dá porque você precisa fazer um curso com mais desenvolvimento matemático, enfim, nosso curso é um curso de física experimental. Mas eu vou usar o resultado disso. Tá? E o resultado diz o seguinte, se eu quiser montar um histograma, quantos bins eu vou usar? Eu vou ter que usar essa regrinha aqui, ó. O número de intervalos, ou classes, ou bins, é a raiz quadrada do número de pontos. Observem que se eu tenho 19 pontos aqui, eu faço a raiz de 19, dá 4,3, mais ou menos. Então, 4. Por isso que eu escolhi 4 bins. Tá claro? Sim. É sim. Perfeito. Se está claro, eu vou fazer o seguinte agora com vocês. Eu vou mudar para uma outra tela. Vou mudar para uma outra tela. Compartilhar esta guia. Tá aqui, ó. Vocês estão vendo agora minha tela com Excel aí, não estão? Não, Excel não. Sim, sim. Google Planilhas. O que eu fiz? Você lembra que eu perguntei para vocês a altura de cada um? Foi que eu perguntei para cada um de vocês aí? Vocês me responderam, pois a grande maioria respondeu. Aí eu tenho 4 turmas de FISESP. Então eu juntei os resultados que eu obtive. Ao todo eu peguei 70 respostas. Olhando para essa tabela aqui, gente, vocês conseguem dizer assim, qual é a altura média? Ou seja, qual é a altura típica dos estudantes de FISESP? Os meus estudantes de FISESP? É difícil ver, né? Concordam comigo? Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar. Tá vendo? Olhar os dados aqui todos, ó. Quando eu tenho 10 dados, eu consigo ver no olho. Mas quando tem 70, fica difícil, não fica? Então, nesse curso de FISESP, ele tem de todos os caráteres que eu já falei que a gente vai estudar, tem um que é a gente usar as ferramentas que estão à nossa disposição para auxiliar a gente a resolver os problemas. Então, ó, a gente vai usar muito planilhas. Num primeiro momento, processamento da informação nas planilhas, e num segundo momento eu vou até fazer os gráficos com a planilha. Mas não vai ser hoje que eu vou fazer gráfico com a planilha, eu vou fazer só o processamento com vocês. Quando eu quero fazer a altura média, existe uma função no Google Planilhas, no Excel também vai ter, que calcula a média dos números.
Essa função é média em inglês, average. Valor médio. Talvez o seu Google Planilha já esteja em português. Aí você vai escrever média e ele vai fazer. Então basta você chegar aqui, ó, seleciona o que você quer. Vocês estão vendo o meu movimento do mouse aqui? Sim, sim. Sim. Ó, e se eu apertar Enter, ele já me deu a média, ó. Eu posso chegar aqui para ficar mais clara a informação. Então, ó, a altura média dos alunos do professor Cadu, da FISESP, é de 1,72 m. Então, essa daí é a média que a gente pode calcular. Beleza aí, gente? Beleza. 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 Entendi. E qual é a altura mais provável? A média é o mais provável, ou seja, você escolher um aluno e ter mais provável de você encontrar uma altura. Tem tudo a ver com o histograma, não tem? Se eu olho para o histograma aqui, ó, vou voltar para o slide. Qual seria, gente, a altura mais provável nesses intervalos aí? Ó? Os bins servem para isso. Seria mais provável Entre encontrar. 1,70 Se eu e escolho 1,80. aleatoriamente, só para fechar aqui, se eu escolho aleatoriamente um estudante da lista, vai ser mais fácil pegar um aluno entre 1,50 m e 1,60 m, 1,60 m, 1,70 m, 1,70 m, 1,80 m, 1,80 m ou 2 metros. Qual que vai ser mais provável? 1,70 e 1,80. Exatamente. Então, olhando para a lista, você consegue ter essa informação? Fica não, né? Você não Bem consegue ter essa difícil. informação assim, né? Você tem que fazer um histograma, né? Então eu vou deixar aqui, ó, em vermelhinho, para a gente, depois que resolver montar o histograma, depois que botar o histograma, a gente responde isso aqui. Outra coisa que a gente vai responder, qual é a dispersão das alturas? O que é dispersão, gente? Vocês têm noção do que é dispersão? O que é uma coisa dispersa? A diferença das alturas para a média. Exatamente, Bernardo. Você aí brilhou. Então, deixa eu avançar aqui de novo no slide. Quando eu falo de dispersão, gente, eu vou voltar aqui ao caso que eu lanço N moedas. Sei lá, N50, 500, enfim, jogo muitas moedas pro alto. E aí a gente viu que eu vou ter essa distribuição de probabilidades. A gente viu que vai ter uma média, que é N sobre 2. A propósito, se eu jogo só 4 moedas, a média é 4 dividido por 2. Se eu jogo 10 moedas, a média é 5. Se eu jogo 500 moedas, a média é 250. E assim vai. Beleza, então, quando eu falo em dispersão, tem a ver com essa região aqui, ó. É a região mais provável de se encontrar valores. Eu posso parafrasear isso aqui da seguinte maneira. Você vai num cassino e você vai participar da seguinte brincadeira. Você vai jogar moedas lá, querendo ganhar no cassino. E aí você vai poder escolher. A brincadeira é exatamente essa. Qual é a chance de eu obter lá um determinado número de caras? Obviamente, se você escolhe um número cada vez mais próximo da média, você vai ter mais chance de ganhar, não é isso? Não é isso que essa curva está me mostrando? E na probabilidade, a gente tem um parâmetro que a gente chama de desvio padrão, que foi o que o Bernardo falou aí agora há pouco. É o que caracteriza o quanto você está distante da média. E se essa distribuição for uma distribuição normal, se você pega um desvio padrão, quer dizer que se você escolhe aleatoriamente uma determinada número de caras e coroas, se você escolhe aleatoriamente, se esse número está aqui dentro desse intervalo, você tem 60. Isso é demonstrado. Por que é 68? Porque é demonstrado. Eu não vou demonstrar isso aqui no curso. Mas pode-se mostrar
que você vai ter 68% de chance de obter êxito se você escolhe um número dentro dessa região aqui. E por isso que é muito importante a gente caracterizar a dispersão num dado histograma. Então, quando eu falo em histograma, a grande vantagem é eu vou querer saber como que os dados eles se dispersam. Por exemplo, aquele dado aqui da turma, eles têm uma dispersão. O maior aluno da turma tem até 2 metros de altura. O menor tem até 1,50 m. Ou seja, então existe 50 centímetros de espalhamento entre as informações. Mas poderia ter alunos de 1,10 m, se eu pegasse, por exemplo, crianças, e adulto. Seria um outro... Imagina que eu desse aula para turmas de adultos e de crianças. Esse histograma seria diferente, a dispersão seria maior. E é muito importante também a gente saber caracterizar a dispersão. Vamos trabalhar com isso. Então, vou voltar aqui. Vamos deixar você. Tá clara a explicação daqui da dispersão? Bem claro. Tá bom, beleza. Então, se tá claro, eu vou voltar aqui no histograma. E, de novo, sem ver o histograma, eu até consigo calcular isso, mas eu vou deixar para depois. Eu vou botar aqui de novo, tamanho de 36 e cor vermelha. Eu vou para o final. Vocês vão ver que não vai precisar do gráfico. O próprio Google Planilhas, ele tem uma fórmula direta para você calcular a dispersão. Mas eu vou fazer isso depois. Só por escolha. Vamos partir agora para fazer o histograma. Então, eu vou voltar mais uma vez na imagem do histograma. Para a gente ter tudo resumido aqui. Ó. Observem. Então, a primeira coisa para fazer o histograma, eu preciso de obter quem são os bins, né? Primeiro, eu tenho 70 dados. Então, vamos aqui escrever nossas coisas. Vou botar aqui do lado como apoio, tá? Número de bins. Deixa eu ver aqui que aqui vai dar só texto. É igual a raiz quadrada SQRT de 70. Por que 70? Porque são 70 estudantes. Ó. Estudante 1, 2, 3, 4, 5, 70. Então, raiz de 70, 8,36. Então, eu vou ter 8 bins. Não vou ter 8,5, eu vou ter 8. O número de bins é o número inteiro, né? Que eu vou representar no meu intervalo. Tá certo? Sim. Onde começa... bom, vamos lá. Então, o número de bins são 8. Deixa eu ver aqui outra informação. Olhando lá para o histograma. Agora eu preciso saber quais são os intervalos. Vamos voltar. Então, eu vou botar assim, ó. Início do bin. Antes de falar, até para calcular o início do bin, não, vamos botar aqui início. Vamos continuar. Início do bin 1. O início do bin 1 é sempre o menor valor, né? Então, para eu ter... sempre não, mas assim, eu posso colocar ele como sendo o menor valor. Então, eu vou fazer o seguinte. Ctrl X aqui para baixo. Então, eu vou botar aqui, ó. Menor altura. Qual é a menor altura? Será que eu tenho que olhar aqui, todos esses dados aqui, e ficar com o meu olho aqui procurando? Então, se você não conhece, existe uma função no Google Planilhas destinada a procurar o menor valor numa lista de dados. E, por acaso, essa função se chama mínimo. Olha que legal. Então, basta você escrever mínimo e vir aqui selecionar onde você quer olhar. Enter. Então, a pessoa das turmas que eu leciono, a pessoa que tem a menor altura, ela tem 1,51 m.
a pessoa que tem a maior altura. Gente, se a menor altura a função é mínimo, o que vocês acham que pode ser a maior altura? Máximo. Perfeito. Perfeito. Max. De novo aqui, ó. Enter. Ó, a pessoa mais alta tem 1,94 m. Isso já me permite fazer, ó, início do BIM 1 igual 151. Final do BIM 1. E aí, gente, qual vai ser o final do BIM 1? O que eu posso fazer aí para calcular esse final do BIM 1? Eu tenho o número de BIMs, tenho a menor altura e a máxima. Vocês concordam que eu posso fazer assim, ó, intervalo total vai ser igual o quê? A maior altura menos a menor altura. Ou seja, tem 43 centímetros entre a pessoa mais baixa e a pessoa mais alta da turma. E aí, se eu pego intervalo do BIM, vocês concordam comigo que eu posso fazer assim, ó? Isso é igual a 43 dividido por 8. Tudo bem? Vocês estão aí comigo ainda? Estamos. Sim. Tá E tudo eu bem? Tá tudo concordo claro com até aí? isso. Tudo claro, tudo claro. Então, qual vai ser o final do BIM? O que eu tenho que fazer? É somar o início do BIM com 5,4. Perfeito. Perfeito. Então, vamos lá. Então, esse aqui vai ser igual o número de cima mais 5,4. Vou botar aqui com Opa, não, ao contrário. Isso. Bom, o início do BIM 2 é exatamente igual ao final do BIM 1, né? Então, eu já vou botar assim, ó, sempre final. Final do BIM 2. Seguindo a lógica que vocês me falaram aqui, vai ser igual a pegar, somar esse valor aqui mais 5,4, que dá 1,61. Então, ó, o barato de trabalhar com uma planilha que eu posso chegar aqui, ó, e arrastar até onde eu quiser. E eu posso também arrastar aqui, ó, e ir calculando. Tudo bem? Tá claro até aí? Tá sim. Tudo claro, professor. Então, perfeito, perfeito. Vamos seguir. Eu tenho um problema técnico aqui, que é um cachorro que está trabalhando comigo no quarto e quer sair do quarto e está aqui arranhando a porta. Então, um instantinho só, que eu já estou voltando. Deixa eu só fechar essa porta aqui. Temos aqui agora os intervalos. Voltando no slide, eu preciso de uma outra informação. Eu preciso saber, nesses intervalos, o número de pessoas, contagens, o número de estudantes. Então, uma possibilidade é eu chegar e contar, ó, eu vou olhar 157 e 157 está entre o BIM 1 e o BIM 2, mas claro que eu não vou fazer isso de cabeça, né? Imaginem que existe uma função. A função se chama frequência. Com Y. Frequência não, frequência. Professor, você está apresentando um slide. E agora não mais. Não, agora foi.
Tá? Vocês estão conseguindo ler aqui o que eu estou escrevendo? Sim, sim. Sim. Então, frequência. E aí eu vou chegar aqui, ó, na frequência. A primeira coisa que eu faço é marcar ponto e vírgula. Depois eu vou aqui no meu intervalo. Enter. Viu? O que a função me deu? Ó. Antes, até 1, até 151, eu tenho uma contagem. Entre 151 e 156,4, eu tenho 3 contagens. Vocês estão vendo um cachorro? Tá dando um escarcéu, é só porque chegou alguém na porta. Vocês estão entendendo, então, a lógica da função aqui? Professor, pode repetir como é que você fez a frequência? Repetir como é que eu fiz função. a fórmula? A fórmula tá aqui, ó. Você consegue ler? Não, tá muito... Tá muito pequeno? Deixa eu dar um zoom aqui. Onde eu dou um zoom aqui, senão eu não tô vendo mais. Ai, peraí. Ctrl mais. Desculpe. A função é essa daqui, ó. Frequência. É frequência. E aí você... Eu vou refazer, tá bom? Quem foi que perguntou? Só para eu saber o nome. Isadora. Então, Isadora, vou repetir aqui, tá? Vou apagar tudo. Então você vai clicar aqui, ó. Função frequência. Frequência. Em inglês. Frequency. Primeira coisa que você faz é dizer quais são os dados que você vai analisar. Essa é a regra. Na própria definição da função, lá no Excel ou no Google Planilha, você vai ter essa regrinha. Eu já venho aqui e marco. Ó. Você vê que automaticamente, enquanto eu marco, ele aparece aqui, ó, lá na barra em cima, do lado do H16, onde eu estou marcando aqui, tá vendo? A numeração mudar. Beleza. E aí eu vou, ponto e vírgula, vou determinar agora quais são os bins, ou seja, os intervalos em que eu quero saber a frequência. Por isso que a primeira coisa que eu fiz foi achar o início e o final de cada bin. Então, ó, os intervalos estão aqui. Ó. Primeiro intervalo, até 151. Segundo intervalo, de 151 até 156,4. O terceiro intervalo, de 156,4 até 161,8. Sempre somando 5,4. Tá entendido, Isadora? Tá sim, entendi. Então, eu preciso de duas coisas. Os dados que eu quero e o intervalo. Se eu der isso, o Google Planilhas calcula automaticamente para mim. Aperto o Enter, calculou. Ah, tá, beleza. Obrigada. Aí você vai observar o seguinte. Aí, é uma questão. A função frequência, ela conta o 151 como sendo um número, é o final do intervalo. Então, observem que nessa lista que eu dei aqui, só tem uma pessoa com 151. Se eu tivesse duas, vou fazer um exemplo aqui, ó. Vou apagar, ao invés de 156, vou botar aqui 151. Mudei. Viu que mudou aqui os dados aqui em cima também? Era 156. Olha para cá. Olha para cá onde está o meu mouse. Quando eu fizer aqui, ó, isso é o que estava. Mas, se eu coloco mais uma pessoa com 151 ou 150, digamos que tivesse alguém com 150, automaticamente a função já reconhece, ó, existem duas pessoas com altura de até 151. Mas como não existe, né, a pessoa real, ela tem a altura de 1,56 m, eu vou deixar aqui. Entendeu o que a função frequência faz? Até 151, ela conta quantas pessoas tem. De 151,0001 até 156,4, tem 3 pessoas.
Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Isso aqui é só para a gente não ter essa contagem que eu vou chamar aqui de espúria. Eu quero que o 151 seja contado no seguinte. Então, eu vou somar aqui, ó, a esse número aqui, ó, 151, eu vou botar aqui, ó, mais 0,001. Entenderam o que eu estou fazendo aqui? Aí, ó, quando eu fizer isso, esse 151 fica 0 e essa contagem que estava aqui vai para 3. Tá tudo bem? Isso porque agora eu consigo ter aqui, por exemplo, bin 1. Aí eu consigo ver bonitinho aqui, ó, bin 2. Os 8 bins que eu preciso. Isso tudo porque o primeiro ele já estava contando lá como no anterior, mas eu não quero. Eu quero que o 151 esteja incluído dentro do primeiro retângulo. Dentro aqui, ó, olhando para o slide, acho que fica melhor de entender. É como se tivesse uma pessoa com 150 e eu tivesse uma contagem antes, mas eu não quero. Eu quero que o 150 seja incluído nesse primeiro retângulozinho aqui, ó. Tá claro para vocês? O porquê que eu somei esse número aqui muito pequeno aqui nessa altura? Ficou claro? Sim. Beleza. Muito bem. Gente, então nós temos praticamente tudo que a gente precisa para fazer o histograma. Temos o intervalo e o número de contagens. Temos tudo que a gente precisa. E aí, nesse ponto, valeu frisar para vocês, alguns de vocês, inclusive já devem saber, é possível fazer automaticamente o histograma no Google Planilhas, no Excel, na internet, usando qualquer outro programa, você pode fazer isso. Mas na FISESP 1, uma das coisas que a gente precisa aprender aqui, né, precisa discutir bem, é como que se faz os gráficos. Então, nesse primeiro momento, eu vou falar para vocês até o relatório 5, vocês vão fazer gráficos na mão. Seja num papel milimetrado em casa, seja naquele esqueminha que eu botei para vocês fazerem no relatório A1. Então, o que eu vou fazer com vocês aqui a partir de agora? Eu vou pegar esses dados de histograma aqui, ou leia esses daqui, vou pintar de uma cor no fundo aqui, uma cor cinza, e vou plotar o histograma com esses dados aqui, tá ok? Para isso, vamos aqui à nossa turma. Vou compartilhar aqui, ó, o meu Google Docs, que é o que vocês devem ter feito ou estão fazendo para entregar o relatório A1. Vocês estão vendo aí minha tela, não estão? Sim. Com papel milimetrado? Sim. Então eu vou trabalhar em cima dele. Bom, fazer um gráfico no papel milimetrado virtual, como se fosse fazer um gráfico em casa. Então a receita que eu estou ensinando aqui é uma ferramenta. Basicamente é usar essa ferramenta desenho. E vou usar as ferramentas básicas de um desenho, de qualquer programa de edição de desenho, para fazer isso. O que você faria em casa com caneta, papel, borracha, régua, a gente vai fazer aqui tudo no computador. Bom, primeira coisa, como histograma é um gráfico e qualquer gráfico são os eixos. Então, rapidamente aqui eu já venho. Vou pegar uma linha direto e vou botar aqui o eixo. Ó. Vou com o meu mouse, aperto. E Shift, ele fica uma linha reta. Então, primeiro eixo. Já vou botar aqui uma espessura maior e vou terminar ele com uma flechinha que é um eixo de um gráfico. Esse é o eixo horizontal. Vou fazer mais um eixo agora. Calma aí, é com Shift que fica reto? Isso. Você primeiro aperta. Primeiro apertou. Aí ele... Opa, Ctrl Z. É bom que qualquer coisa que você errar, Ctrl Z. Ó, você chegou aqui, marcou. Aí você vem onde você começa com o mouse, simplesmente com o mouse apertado, você vê que a flechinha está mudando. Aí se você aperta o Shift, fica reto. Ó. Aí eu mexo o
o mouse, ele sempre está reto. Sempre está reto, sempre está reto. Fez lá reta aqui, ó. Espessura 2. E claramente não estão coincidindo com o papel milimetrado. Na tua casa, se você fosse fazer um gráfico no papel milimetrado, você teria que botar a régua exatamente sobre a linha, né? O que a gente vai fazer aqui é dar o zoom. Dar o zoom, ó. Ctrl Alt mais. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Opa, deixa eu apagar. Ctrl Alt mais. Ctrl Alt mais, Ctrl Alt mais. Eles sempre vão aumentando aqui o zoom. Então, eu vou descer e vou fazer coincidir aqui, ó, a posição. Eu vou fazer isso como? Aperto de novo o Shift e com a flechinha do teclado, eu vou aqui, ó, devagarzinho até que ela fique alinhada. A mesma coisa eu vou fazer horizontal. Eis que nós temos agora Ctrl Alt menos, 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 menos os nossos eixos. Só que um gráfico não são só os eixos. Gente, observa só. O papel milimetrado, ele está aqui para ser o nosso guia de onde nós vamos encontrar as coisas. Né? Então, o papel milimetrado vai ser o nosso guia. Se eu olho para o histograma, eles são essas barrinhas retangulares. Então, eu vou desenhar o meu gráfico com barrinhas retangulares. E aqui é muito fácil de fazer. Eu tenho aqui, por exemplo, a ferramenta Formas e faço aqui meu retângulo, ó. Fez um retângulo. E eu posso mover ele com o teclado, ó. Tá vendo que eu estou movendo? Só que aí vem o seguinte, eu vou ter 8 barrinhas dessa. 8. Preciso saber qual vai ser a largura delas e tudo mais. Então, eu vou chegar aqui, ó, temporariamente salvar e fechar. Vou voltar lá na planilha. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Vou voltar aqui no nosso arquivo. Vou usar aqui embaixo como apoio. Vou escrever assim, ó. Largura do bin. A largura do bin, eu tenho que saber o seguinte. Se você olha, se você viu lá o vídeo que eu mostrei como que faz um gráfico, é o papel milimetrado exatamente o mesmo. Ele tem 28 marcações aqui, ó. Tá vendo aqui? 0, 5, Não, professor, 10. tá na planilha. Perdão. Agora sim. Isso aí. Vou dar um zoom aqui. Então, ó, se vocês olham o papel milimetrado, são 28 marcações, concordam comigo? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28. Todo mundo está de acordo? Que são, na horizontal, são 28 marcações. Né? Direção H. Tudo bem, gente? Sim. Então, se eu quiser saber a largura do bin, o que eu posso fazer aqui? Eu tenho 8 bins. Então, eu vou pegar 28, divide por 8. Vou fazer essa conta aqui, dá quanto? Estou ligando a minha calculadora aqui. 28 dividido por 8 dá 3,5. 3,5. A questão, então, é que cada quadradinho desse teria que ter 3,5 de largura. Eu deveria ajustar aqui a minha figura para ser 3,5. Só que trabalhar com 3,5, eu estou vendo aqui que vai ser meio chato, porque, enfim, não vai ser nada muito... Não, pode ser 3,5 mesmo. Vou manter 3,5. 3,5 é um número tranquilo de trabalhar. O cachorro quis voltar. Gente, home office é isso. Você está em casa, você tem um
Enfim, toda hora vem alguma coisa aí, né? Então, na aula passada eu estava na UF, a internet caiu, eu tive questões lá com a entrada no prédio. Agora em casa, é em casa. Vou voltar aqui a minha figura. Eu vou dar zoom, Ctrl Alt mais. Vou pegar aqui a minha figura, meu retângulo. Vou centralizar aqui no 0. Estão vendo o que eu estou fazendo? Aham. Sim. Ó. 3 marcações, concordam comigo? 3 marcações, 3,5. Aqui, ó. Então eu já posso pegar, pessoal, e fazer assim, ó. Deixa eu dar um Ctrl Alt menos aqui. Eu não sei a altura ainda. Depois eu decido a altura. Ctrl C, Ctrl V. Boto um do lado do outro. Marco aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. 2, 4. Ctrl C, Ctrl V. Ó. Já tem aqui, ó, gente, os 8 bins. O que tá, opa, não ficou bem alinhadinho aqui, mas eu vou alinhar isso. Sim. Ctrl Alt menos. Ó, Ctrl Alt mais eu aproximo. Ctrl Alt menos eu afasto. Vou aproximar mais um pouco. Beleza. Tenho aqui meus 8 bins aqui. Se eu vou na planilha, eu já estou apto agora a ver onde que começa. Ó, o primeiro, 151, 156,4, 161,8. Voltamos. Eu vou na ferramenta de texto. Eu vou escrever assim, ó, 151,0. Pego aqui, ó, alinho ele. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Vou pegar já os 3 aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Igual eu fiz antes, ó. Direto aqui, ó. Deixa eu alinhar aqui no meio, bonitinho. Ctrl C, Ctrl V. (151). O outro valor era 156,4, 161,8. 156,4, 160 aí, gente, já esqueci. 60, minha memória não tá boa, não. 161,8. Próximo. 167,2. 167,2. Próximo. Rapidinho aqui. 172,6 e 78. 72,6 e 178,0. 83,4, 88,8. Então, 83,4, 88,8. E por fim, 94,2, eu acho. Isso mesmo. 94,2. Gente, e aí? Entenderam? Estão entendendo o que eu estou fazendo até agora? Sim. Sim. O histograma vai caber perfeitamente no papel milimetrado. Então, tá aqui, ó. Só que aí falta saber as frequências. Então, eu vou salvar e fechar. Então, tá aqui. Largura
É largura não, desculpa aqui, altura. Do BIM. Vertical. Se você contar aqui, ó, 0, 5, 10, 15, 19. Mesma coisa, né? 19. Aí que vem uma informação importante. Eu vou dividir 19 por quê? Eu vou sempre limitar o meu histograma ao valor máximo dele, né? Então, eu olhando lá a planilha, eu vou ver que o maior número de contagens é 15. Tá vendo? Então, esse é o máximo. Portanto, 19 dividido por 15. Se eu fizer essa conta na calculadora, 19 dividido por 15 dá 1,26. 6. Então, isso aqui dá assim, ó, igual a 1,26. Eu vou aproximar a 1. Ou seja, aqui, aproximar, vai ser então... vou fazer a seguinte coisa. Uma contagem por quadrado, por divisão. Uma contagem. Aqui em cima eu não aproximei, né? Aqui ficou direto aqui, ó. 3,5. Deixa eu botar aqui bem espaçado para vocês saberem o que eu tô fazendo. Ó, 2 aspas. 3,5 vou botar aqui divisões por BIM. Aqui. Aproximar, não. Aproximando. Uma contagem por divisão. Tá? Então deu 1,26666. Marcar isso também é uma coisa que a gente tem que... Um gráfico a gente tem que fazer, ele tem que ser prático também. Então, né, a gente pode fazer essas aproximações. Não vou ocupar o máximo na vertical, mas também não vou perder muito. E aí eu vou voltar agora lá na planilha e vou ver, ó, o primeiro BIM tem 3. O segundo tem 9. O terceiro tem 7. Então fica... deixa eu dar um zoom, né? Melhorar a vida da gente. Ctrl Alt mais. Primeiro tem 3. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3. O segundo, 9. Não sei se vocês estão vendo aqui a numeração, né? 0, 5, 10. A cada 2, né, muda 1, a divisão. Então, ó, se eu botar aqui, ó, 10, está aqui em cima. O 9 vai ser 2 abaixo. O terceiro é 7. Aqui é 5. 6, 7. Voltando ao nossa gloriosa planilha, os próximos são 14, 15, 15, 4 e 2. E aí, sem perda de tempo, a gente vai aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl Alt menos. 14, 1 abaixo do 15. 15 é fácil, né? Os dois são 15, na verdade, então é mais fácil ainda. Basta eu chegar aqui. Não, não é tão fácil assim, porque ele não deixa. Tudo bem, eu faço um de cada vez. Minha gente, vocês estão entendendo o que eu estou fazendo aqui? Tá claro para vocês? Tá claro. Alguém tá com alguma dúvida? Não, professor. Eu não tinha entendido porque tinha dividido por 15. É porque é o que tem mais repetições?
É a altura máxima. Senão se você divide por um número menor, você vai perder, ele vai passar no seu papel milimetrado. Beleza, professor. 4. Bom, aí fica mais chatinho de ver aqui, mas dá pra ver, né? 5. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. E o último é 2, né? É aqui. Então, viram? Tá pronto o histograma? Base, né? Tá faltando agora a gente dizer o que são os eixos, né? O histograma é um gráfico. Como qualquer gráfico, ele tem que você tem que determinar o que são as coisas, né? Os eixos. A pessoa tem que saber ler o gráfico. Então vamos dar nome aqui às coisas, né? Ah, ainda faltou no eixo vertical, né? Que eu marquei numa. Eu contei, mas não marquei a contagem. Então, ó, Ctrl Alt mais, Ctrl Alt mais. Aqui vai ser assim, ó. Você tá na planilha ainda. Na planilha, né? Beleza. Foi. Ó, Ctrl C, Ctrl V. Então, ó, aqui vai ser. Você não precisa botar todas as contagens, gente. Um gráfico ele tem que ter uma certa facilidade para leitura. Então, eu vou até usar aqui o número aqui, ó, 5. Ctrl C, Ctrl V. Tá vendo que as pessoas que não for ler vão saber o que significa cada coisa? Quinze. Por fim, você pode escrever aqui assim, ó. Comprimento, né? Assim, alturas. A unidade, obviamente. Você não sabe, tem que saber o que é, né? Então é centímetro. Você pode centralizar aqui bonitinho, né? Bota aqui, centraliza. Letra tem que ser grande para a gente conseguir ler o gráfico bem. Vou botar aqui. Tem que marcar tudo. Então, tamanho 20. Ctrl Alt menos. Eu vou dar uma centralizada aqui no texto. Tá vendo aqui, ó? Sempre. Aqui perto. Ctrl C, Ctrl V. Observem que aparece um pirulitinho aqui em cima. Você pode rodar ele, ó. Roda. Se você aperta o Shift, ele para automaticamente em 270 graus. E aí você pode reescrever, ó, contagens. E aí, ó que beleza. Para fechar nosso gráfico. E por fim, Ctrl V, título do gráfico. Na verdade, não é por fim, né? Histograma, altura. Estudantes, FISESP 1. Vamos botar aqui bonitinho. Tá vendo que vocês podem botar as informações que vocês querem? A última informação que falta é basicamente a legenda. Você pode colocar em qualquer lugar que não vai prejudicar a leitura. Então, a legenda, vou até botar assim, outra cor. Vermelho paixão. Legenda. O que eu boto na legenda? Aí eu vou ver as nossas divisões. Foi o que? Na horizontal, nós temos 3,5 divisões por bin. Na vertical, uma divisão
por contagem. Aí você vai falar, professor, ficou aqui meio difícil de ver, enfim, o papel está atrapalhando. Aí você pode chegar aqui, ó, pode pegar um outro retângulo de uma outra cor, por exemplo, o branco. Você vem aqui, eu mudo a cor dele, ó, para branco. Aí bota ele para baixo. Você aperta o Ctrl e bota a flechinha para baixo, ele vai para baixo. Ele fica entre a figura e aí você, com isso, você fechou o seu gráfico. E pronto, você terminou sua tarefa. Olha que legal. Todas as informações estão aí. Tudo bem? Sim. Ô, professor, essa ferramenta então que a gente vai usar nesses 5 primeiros relatórios, né, de desenho. Vocês vão ter que Tá. fazer gráficos assim, basicamente. Beleza. Depois, eu vou flexibilizar, você vai poder usar outras ferramentas. Inclusive, as outras FISEPs vão ser mais avançadas que essa, e aí você já vai saber fazer os gráficos. A ideia é que vocês aprendam agora a fazer os gráficos, discutir tamanho de escala e tudo mais, para depois usar as ferramentas disponíveis. Beleza? Beleza. Então, só para frisar aqui bastante com vocês, então eu vou disponibilizar hoje já a aula síncrona que vai servir como uma videoaula. Por quê? Se vocês clicarem lá na atividade do relatório 2A, deixa eu clicar aqui, ver a atividade. Caraca, não apareceu não, é? Relatório A2, desculpe. Então, eu já vou aqui explicar para vocês. É o trabalho desse relatório que vocês vão entregar para a semana que vem, não é o de hoje. De hoje, daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, eu já vou abrir para perguntas. Mas, nesse relatório A2, vocês vão ter que montar e preencher uma tabela. Uma tabela com vários valores. Que valores são esses? Calma que meu computador está um pouquinho lento. Vocês vão ver aqui o relatório, vocês vão ler a atividade. Basicamente, vocês vão clicar nesse link que aqui está e vocês vão ser direcionados para um outro site. Site muito complexo, brincadeira. É um site que você vai basicamente observar, vai ver um semáforo de trânsito e um botão rosa, onde você vai ficar assim, clique aqui para começar, tá em inglês. Quando você clicar aqui, o sinal automaticamente ficou vermelho. E aí, assim que ele ficar verde, eu tenho que apertar o botão. Aí reiniciar o processo. Observe que quando ele ficou verde e eu cliquei dando OK, ele marcou um número aqui, ó, 0,316. Vocês estão vendo esse número? Ele é o tempo em segundos que eu demorei para responder entre eu ver o estímulo, a luz ficar verde, receber o estímulo e responder. Vou fazer de novo. Cliquei aqui. Aí, quando ele ficar verde, agora eu fui mais rápido. Demorei 0,249 segundos. Vou fazer mais uma vez, para vocês verem agora que eu vou demorar de propósito a apertar a luz verde. Ó, já ficou verde. Já está passando o tempo. Ó. Demorei 4 segundos. Só que vocês vão fazer isso mais rápido possível, que vocês vão conseguir. Aí vocês vão preencher isso. Vocês vão fazer isso 5 vezes. Então, eu vou terminar aqui, fazer para vocês as 5 vezes. Tá vendo aqui, ó, 5 vezes. Vocês vão copiar esse resultado lá para o relatório 2. Tem a planilha lá. E vocês vão fazer esse procedimento 8 vezes. Ou seja, vocês vão obter 40 valores aqui, ó. Sempre colocando os valores. E a média. Observem que no site, ele também dá a média para vocês aqui, ó. Tá vendo?
Vocês estão vendo aqui a tela? Sim. Tá? Então, aí vocês vão preencher isso aqui e vão calcular as coisas de acordo com que coisas? Aí vocês vão calcular as coisas pedidas no relatório de acordo com o que eu expliquei aqui agora. Tempo de resposta, desvio padrão. Ah, vocês não me lembraram. Eu dei como acabada a atividade, mas se a gente voltar na planilha, ficaram duas coisas para a gente responder aqui, né? Qual é a altura mais provável e qual é a dispersão das alturas? Então, a altura mais provável, basta que a gente olhe o gráfico e veja, né? Entre 172,6 e 183,4. Um 72,6 e entre, vou até botar assim, ó, entre e qual é o outro mesmo? 183,4 e 183,4 centímetros. Certo, gente? Deixa eu até botar aqui para formatar. Ajuste, ajustar. E qual é a dispersão? Dispersão, como a gente viu aqui, é o desvio padrão. Então, ó, ao invés de colocar isso aqui, ó, vou botar aqui o desvio padrão. STDEV. Estava botando errado. STDEV. Isso mesmo, né? STDEV. 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 Marca tudo. Ah, tem um errinho aqui, né? Não sei se ele vai dar erro, não. Ah, deu. Gente, aqui, ó. Qual a dispersão? Dispersão 9,1. Valor médio 172. Eu posso chegar lá, então a última coisa aqui para fechar essa explicação, eu posso voltar aqui no histograma e representar, editar. 2,5. E aí 72,5. Então é mais ou menos isso aqui que eu desenhei. E a gente representa o desvio padrão. Na verdade, essa região toda aqui. Muito bem, salvar e fechar. Salvar e fechar. Estão vendo, gente? O gráfico agora está completo. Eu representei o histograma, além disso, o valor médio e o desvio padrão. Aquilo que eu tinha feito na apresentação, né, para guiar nossos olhos, tá aqui, ó. Essa regiãozinha lá é o desvio padrão. Nesse caso do gráfico que acabamos de fazer, tá aqui, ó. Desvio padrão. Beleza?